Olá pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar aqui a nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar essa aula em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar da transferência do empregado. Pois bem, vamos supor que qualquer um de nós, dono de uma empresa, e que a gente tem outros estabelecimentos desta mesma empresa em outros municípios, em outros estados. E aí aquele quadro de trabalhadores nosso, nós resolvemos transferir, trocar o local de prestação de serviço de um determinado trabalhador. Tem regra na CLT. A principal regra que nós vamos ver aqui é o artigo 469 da CLT. E vocês vão destacar aí para mim o seguinte: ao empregador é vedado. Toda vez que a lei traz é vedado, nós temos aqui uma proibição. Então a regra é proibido transferir o empregado. Como? Sem a sua anuência. Então, o primeiro requisito para que eu possa transferir o empregado é ter a anuência, ou seja, é ter a concordância do empregado, tá certo? Para a localidade diversa da que resulta do contrato. Não se considerando, aí eu quero que vocês grifem e prestem atenção comigo. Não se considerando, então não é hipótese de transferência. A que não acarretar necessariamente mudança do seu domicílio, tá certo? Então, primeira coisa, a regra é que eu não mude o meu empregado de domicílio, porque se eu mudar ele de domicílio, ocorre a transferência. No parágrafo 1º, nós temos aí o seguinte, não estão compreendidos na proibição. Então, ali no caput, na cabeça do artigo, eu tenho uma proibição. Qual é a proibição? É a proibição de não transferência do empregado. Mas aí eu posso transferir, isso é a exceção, e eu tenho requisitos para isso, ok? Bom, aqui no parágrafo 1º, então, não estão compreendidos na proibição deste artigo quem? Os empregados que exerçam, destaque para mim, cargos de confiança. Então, a primeira exceção é cargo de confiança. Cargo de confiança eu posso transferir. E aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência. Então, veja bem, nesse caso aqui eu tenho um contrato de trabalho e no contrato de trabalho eu tenho uma cláusula prevendo, não é? Pode ser explícita ou então mesmo implícita, ou seja, aquela que não está expressamente prevista no contrato, mas subentende-se a transferência naquele caso. Só que aí eu tenho também um elemento aqui na lei importante, que é o seguinte: eu só vou poder fazer isso diante de real necessidade de serviço, tá certo? Então, por isso que eu pus aqui embaixo para vocês, tem a regra e suas exceções. Essas hipóteses de transferência, nós chamamos elas aqui de hipóteses de jus variante. O que é o jus variante? É o direito de variar do empregador. Então, o empregador tem uma regra, mas essa regra ela pode ter, tem aqui exceções que ela pode ocorrer a transferência, tá joia? Então, pessoal. Bom, o artigo ainda continua com alguns parágrafos. Veja bem, vamos grifar aí para mim o seguinte: é lícita. Então existe a transferência lícita e a transferência ilícita. Qualquer quebra daqueles requisitos de lei que eu acabei de falar ali, nós temos uma transferência ilícita. E isso gera um abuso do direito, tá certo? E gera repercussões na seara trabalhista. Bom, aqui nós temos que é lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que o empregado trabalha. Então veja bem, se a minha empresa, eu extinguir a empresa, eu vou poder transferir todos os meus trabalhadores, porque é caso de extinção. No parágrafo 3º, é muito importante vocês destacarem comigo o seguinte: em caso de necessidade de serviço, o empregador ele poderá transferir o empregado para a localidade diversa da que resulta do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior. Então veja, no artigo anterior a gente viu que a regra é não transferir, mas existem exceções legais e eu posso transferir. Só que diante desse caso, o que tem? O empregador ele fica obrigado a um pagamento suplementar. Então vocês vão grifar aí para mim, pagamento suplementar. Esse pagamento suplementar é o que nós chamamos na doutrina trabalhista de adicional de transferência. E ele corresponde a quanto? 25%. Só que aqui tem uma coisa muito importante. A transferência ela tem uma natureza provisória. Então, se eu pego um trabalhador da minha empresa e eu mudo ele para lá de maneira definitiva, isso não é transferência.
porque ele vai tirar toda a base dele aqui e ter que transferir para lá. Agora, a transferência é assim, se ele vai para lá ficar alguns meses, isso é uma transferência, caráter provisório. Diante dessa transferência, desse caráter provisório, da provisoriedade do acontecimento, ele vai ter direito a um adicional de transferência de 25%, tá certo? Muito bem, então entenderam? Bom, aí nós temos aqui uma OJ, que eu já falei para vocês que é uma orientação jurisprudencial, 113 da SDI 1 do TST. Grifa aí, adicional de transferência. Cargo de confiança ou previsão contratual de transferência. Devido, é devido. Então observa comigo que eu já destaquei. Desde que a transferência seja provisória. Transferência provisória, porque se a transferência for definitiva, aí ele não vai ter direito, porque a transferência definitiva ela não cabe esse recebimento adicional. Ele está sendo transferido definitivamente para ficar naquele local. Ok? Por isso que diz aí, o pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional, que é o adicional de transferência, é que a transferência tem a natureza provisória. Pessoal, essa é a primeira parte. Muito obrigado. Fiquem tranquilos. Vamos para a segunda parte da nossa aula.